Bom, gente, como eu pedi aí para nossa personagem, ela reuniu um monotype do tipo grama, e agora eu vou avaliar os pokémons dela para uma aula de biologia. Então vamos lá, ó. Começando aí pelo Sceptile, famoso Sceptile. Reparem a cor verde brilhante dele. Esse verde aí, ó, tem a ver com a clorofila. Isso ajuda a fazer a fotossíntese nas folhas dele. E aí, quanto mais fotossíntese ele faz, mais forte o nosso Pokémon vai ficar. Os ataques de grama dele vão ficar mais fortes. E reparem também que as folhas que estão no corpo dele parecem de samambaia, parecem um pouquinho aí de pteridófitas. Vamos pro próximo Pokémon? O próximo Pokémon dela é esse Pokémon aqui, o Cradley, que é um Pokémon pré-histórico, uma planta pré-histórica. E você pode ver que o tipo desse Pokémon é pedra e planta. Então ele é um tipo fóssil, os fósseis que são animais e plantas do passado que foram petrificados. É interessante você olhar esse Pokémon para você poder entender a história da evolução das plantas. O próximo Pokémon que a gente vai ver aqui, ó, esse Breloom. Esse Pokémon, se você reparar bem a aparência dele, ele parece aí uma união entre planta e fungo. Parece um cogumelo, assim, embora ele seja do tipo planta e lutador. Mas existe uma relação entre planta e cogumelos, plantas e fungos, que são chamados de micorrizas. São muito comuns na natureza e algumas plantas fazem essa associação para conseguir retirar mais nutrientes do solo. O outro Pokémon que a gente vai ver aí é o Tropius. O Tropius, quando a gente percebe, observa bem, ele tem umas bananas, né? Ele tem algumas frutas, assim, lá na parte da sua cabeça. Então ele é uma relação aí com as plantas frutíferas. E as plantas frutíferas a gente chama de angiospermas. Essas frutas ajudam aí a dispersar as sementes. O outro bichinho que a gente vai ver aí é o Cacturne. Esse Pokémon aí, representado aí num cacto. A gente pode ver nesse Pokémon a adaptação das plantas aos ambientes. Então o Cacturne, ele pode viver aí em ambientes desérticos. E aí, como os cactos do mundo real, as suas folhas são modificadas em espinhos. E ele consegue armazenar água dentro dele. Ele consegue resistir ao calor e muito tempo sem chuva. E mais um exemplo aí da adaptação é o outro Pokémon que eu vou mostrar aqui, que é o Ludicolo. Esse Pokémon, como vocês podem observar, ele é do tipo água e planta. E nesse caso, a adaptação dela é um pouquinho diferente. Como ela conseguiu resistir ao ambiente aquático, as folhas dela agora não são modificadas em espinhos, como o cacto, que são pequenininhas. Agora as folhas são bem largas e modificadas para conseguir flutuar na água. Então reparem que as plantas elas conseguem se adaptar a diferentes ambientes, dependendo da quantidade de nutrientes que elas possuem. E assim está a nossa equipe monotype da nossa personagem. Ela está indo aí para a última insígnia. E assim foi mais uma aula de botânica no mundo Pokémon.